O Espírito Santo colocou no coração dos irmãos para trazer esse tema: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero montar de três, no 3, eu quero que os irmãos, juntamente comigo, uma só voz, aleluia, nós recitamos esse tema desta campanha, certo? Combinado? Conta até 3, no 3, os irmãos juntamente comigo, em uma só voz. 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Você pode tomar assento? Louvado o nome do Senhor Jesus. Sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra verbalizada de Deus. Nós temos nas nossas mãos a palavra do Criador, deixou para nós. Eu já vi alguém dizer que a Bíblia fechada é um livro comum e aberto, é a boca de Deus falando. Eu discordo, mas a Bíblia aberta ou fechada, do jeito que ela tiver, ela sempre vai ser infalível, elegante, aleluia, a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós vamos conhecer o nosso Deus, nós vamos conhecer Deus. Ele se manifesta para o homem de duas maneiras: a revelação especial é através da palavra de Deus. Deus, ele se manifesta através da revelação, aonde nós podemos olhar para a natureza, para o sol, para a lua, para os peixes do mar. Nós vamos ver que é uma perfeição tão grande, não tem como nós negar que não existe um ser soberano, inteligente, que criou todas essas coisas. Esta é a revelação de Deus, onde ele se revela para a humanidade. Mas existe uma revelação especial que Deus se revela pela sua palavra, pela palavra de Deus. O texto diz: e conhecerei, nós temos que conhecer essa revelação. Nós só podemos conhecer através da palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita há muito tempo atrás, mais de 3.600 anos, mas ela é tão atual quanto o jornal que vai ser amanhã. Ela é atualizada. aleluia. Nós lemos ela se torna sempre atualizada. E a Bíblia, nós encontramos 4 evangelhos, a qual vão revelar a pessoa de Jesus: o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E por que nós encontramos 4 evangelhos? Por que Deus deixou para nós 4 evangelhos? Os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, é conhecido como evangelhos sinóticos, ou seja, um evangelho que tem a mesma visão, a mesma ótica do assunto, só que porém eles vejam aquele assunto de um prisma diferente, um completa o outro. Nós olhamos para Marcos, olhamos para Mateus, olhamos para Lucas, nós vamos ver que aparentemente a narrativa está sendo desenrolada é a mesma, porém de ótica diferente. Mateus, quando escreve o seu evangelho, Mateus vai escrever para o povo judeu. Já começa no início do evangelho falando a descendência de Jesus a partir de Abraão. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, Marcos vai escrever para o povo romano, que na época era um grande povo que dominava e também sobre a face da terra, sobre Israel. Então Marcos vai escrever o evangelho para os romanos. E quando Lucas foi o único escritor da Bíblia Sagrada que não era judeu. Lucas era grego. Lucas ele se converteu através do apóstolo Paulo. E Lucas não conheceu Jesus, mas Lucas era um grande historiador. Quando Lucas começa a escrever o seu evangelho, vai atrás das pessoas que foram testemunhos ocular do que havia acontecido no ministério de Jesus. Mas quando nós olhamos para João, o evangelho de João é diferente, porque Lucas escreve para o povo grego, mas João escreve para a igreja. O evangelho de João é mais espiritual. Quando João já estava com seus cabelos brancos, João já com seus 90 anos, a igreja foi escrevendo
que João estava para qualquer momento partir para a glória, estar com o Senhor. Então a igreja, ela se reúne e pede para João deixar o registro para a sua posteridade. E João então escreve o Evangelho de João, que leva o seu nome. O Evangelho de João é diferente. No Evangelho de João nós encontramos as pregações de Jesus. Jesus pregando, e aqui nesse capítulo, após que nós tirar o tema, capítulo 8, nós encontramos aqui um diálogo de Jesus com o povo judeu. Jesus estava ali pregando para o povo judeu. E Jesus então disse para o povo judeu que estava ali assistindo à pregação de Jesus. E Jesus disse para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Os judeus se revoltaram com Jesus. Disseram para Jesus: mas como pode? Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Como pode conhecer a verdade? E Jesus disse para os judeus: olha, Abraão, que você diz que é o pai de vocês, quando viu que o meu dia estava para chegar, ele se alegrou muito. Ele disse, olharam para Jesus e disse: mas como tu conheces Abraão? Tu não tem nem 50 anos. Porventura, tu é maior que Jacó, nosso pai, que morreu? Tu é maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Quem pensas que tu é? Então Jesus começa então agora a se revelar para os judeus com o Messias. Jesus começa a dizer para o Messias: olha, Abraão, vosso pai, a qual você diz que é o pai de vocês, ele, quando ele me viu, ele se alegrou, porque eu era antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus se manifesta como um grande eu sou, como um grande Deus. Eles pegaram pedra para atirar em Jesus. Eles rejeitaram a mensagem de Jesus. Mas nós encontramos aqui uma riqueza tão grande nesse texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós encontramos nesse texto 4 grandes verdades que todos nós devemos conhecer. 4 grandes verdades que a humanidade precisa conhecer. 4 grandes verdades a qual está revelada através deste versículo. A primeira grande verdade que nós encontramos, irmãos, todos nós, quando nós somos criados, quando Deus criou a raça humana, quando Deus criou os nossos pais Adão e Eva, Deus criou eles livres, Deus criou eles sem pecado, Deus deu para eles o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Mas Deus colocou lá no Jardim do Éden uma árvore, muito conhecida dos irmãos, que é a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus dá para eles um mandamento que aparentemente era tão simples de guardar: somente não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que eles iam viver eternamente numa intimidade e comunhão com Deus. Mas os irmãos conhecem a história, eles foram tentados. Houve um agente tentador, uma tentação externa, que levaram nossos pais a desobedecer a Deus. E com a desobediência, a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 5, versículo 2, que pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e juntamente com o pecado entrou a morte, entrou a tristeza, entrou a enfermidade, entrou o sofrimento, entrou tudo que é ruim, entrou no mundo. Alguém me questionou outro dia: se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Se Deus é bom, por que as enfermidades? Se Deus é bom, por que as pessoas morrem? Deus é bom, sim, é verdade, Deus é bom, mas toda a origem do mal não está na pessoa de Deus. Toda a origem do mal está através do pecado. O pecado abriu a porta para que tudo isso entrasse no mundo. E nós herdamos, através de Adão, nós herdamos uma natureza que nós podemos chamar de natureza pecaminosa ou natureza adâmica. Nós nascemos com essa natureza. À medida que uma criança nasce, a criança ela nasce no período da inocência, mas à medida que essa criança vai crescendo, à medida que essa criança vai se desenvolvendo o seu intelecto, ela começa então a desenvolver, sabendo o que é certo e o que é errado. Chega um momento que essa criança vai cometer o seu primeiro pecado. Eu quero trazer aqui uma ilustração para que os irmãos entendam perfeitamente. Por exemplo, uma mãe está para receber uma visita. Então a mãe ela prepara a sua casa, ela limpa
lá. Coloca então na sala uma mesa e coloca também uma toalha e um vaso com flores, para que quando a visita entre naquela casa, a casa esteja ornada, bonita. E aquela criança que aparentemente era inocente, agora já cresceu, e o pai e a mãe não perceberam. E aquela criança brincando na sala, de repente ela fecha na mesa, o vaso cai no chão, quebra, e a criança agora, já na sua consciência, ela sabe que ela vai receber o castigo da sua mãe. E ela, para escapar do castigo, que ela faz? Ela esconde a cena do crime. Ela pega os cacos do vaso e esconde. Só que quando a sua mãe entra na sala, ela olha para a mesa, o vaso que ela havia colocado não estava lá. Ela olha para a criança e pergunta: onde está o vaso que eu coloquei ali? Aquela criança, com um gesto negativo, com as duas mãos para trás, disse: não fui eu. Quem ensinou aquela criança a mentir? Foi o pai? Foi a mãe? Não. Como ela aprendeu a mentir? Alguém ensinou ela? Não. A natureza pecaminosa se manifestou na vida daquela criança. A partir daquele momento, ela se tornou uma pecadora. Um dos pecados, irmãos, que nos exclui do céu é a mentira. Nós olhamos para Apocalipse capítulo 21, nós encontramos ali 8 tipos de pessoas que não entrarão no céu. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos idólatras, aos feiticeiros, aos fornicadores, e todos aqueles que amam e praticam a mentira, esses ficarão de fora, não entrarão no céu. Então todos nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores, e o pecado ele vai nos afastar de Deus. Isaías 59, versículo 2 nos diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades vai separação de nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. O pecado coloca um muro da separação. E quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles abriram então uma porta para a entrada do mal no mundo. E todo homem agora ficou escravo do pecado. Todo homem agora ficou sob o domínio do pecado. O pecado agora começou a dominar toda a raça humana. O homem estava agora sob o domínio do pecado. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus ele olha para a raça humana. E Deus no Salmo 14 diz, procurando alguém que não cometesse pecado. E Deus não encontrou ninguém, porque todos haviam pecado e se desviaram de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Então a grande verdade é esta: todos nós somos pecadores, todos nós estamos debaixo do jugo do pecado, todos nós nascemos com esta natureza pecaminosa. Esta é a grande verdade, essa é a verdade que todos têm que saber. Alguém me disse uma vez: mas eu sou bom, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não... Mas todos nós somos pecadores. Nós pecamos em atos, atitudes e palavras. Então a grande verdade, todos nós somos pecadores, não tem como escapar. A segunda grande verdade: o pecado ele exclui o homem do céu. O pecado ele lança o homem no inferno. E a grande verdade é que o inferno é real. O inferno não é história de carochinha. O inferno não é uma história criada para amedrontar as mentes fracas, não. O inferno é um lugar de suplício e de sofrimento. Quando Jesus ele pregava nos seus sermões acerca do céu e do inferno, Jesus ele falava mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus ele falava sobre a realidade do inferno, alertando os seus ouvintes sobre a triste realidade do inferno. Jesus dizia: olha, se o teu olho direito te escandaliza, é melhor tu arrancar o teu olho direito e lançá-lo longe de ti, e entrar no céu sem dos teus olhos, do que ter os dois olhos ser lançados no inferno, porque ali o fogo não se apaga, ali a chore da gente de dentro. Se a mão direita te escandaliza, é melhor tu arrancar ela e lançá-lo longe de ti, e entrar no céu sem das tuas mãos, do que ter as tuas mãos ser lançadas no inferno. Aí então nós vemos Jesus alertando o
homem sobre esta triste e horrível realidade. E o homem, irmãos, ele já nasce caminhando para o inferno. O inferno, ele é um lugar real. E Deus não criou o homem para o inferno. E não é Deus que lança o homem no inferno. O inferno é um lugar, a Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31, aliás 41, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E por que o homem vai para o inferno? Por causa do pecado. O pecado leva o homem para o inferno. O homem está caminhando em direção ao inferno. Jesus disse à multidão, dizendo: a quem você deve temer? Ao homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma? Porque a nossa alma, ela subsiste após a morte. Quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Deus, ele tem dois tipos de atributos: o atributo comunicável e o incomunicável. O atributo comunicável é aquele que Deus reparte com nós, mas existe um atributo que Deus não compartilha com nós. Por exemplo, a onisciência, a onipotência e a onipresença. São os atributos divinos que Deus não compartilha, Deus não reparte com o homem. Mas alguns atributos Deus reparte com o homem. Entre eles a eternidade. Deus é eterno. A eternidade pertence a Deus. Mas quando Deus nos criou, Deus nos deu um corpo. E esse corpo nós temos uma alma e tem um espírito. Nossa alma, nosso espírito, eles são eternos e subsistem à morte. Porque Deus nos criou e nos deu uma alma e um corpo, uma alma e um espírito que subsiste após a morte. E após a morte, irmãos, após a morte, a nossa alma vai subsistir após a morte. Jesus dizia à sua multidão: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa do caminho que leva à condenação. E são muitas pessoas que estão entrando pela porta larga, pela porta espaçosa, pela porta dos prazeres, dos pecados. Nós tivemos agora, a semana passada, nós tivemos a festa da carne, a festa dos prazeres carnais, chamada carnaval. Carnaval quer dizer festa da carne, onde o pecado era espalhado, dominado. Quando Deus olhava para a terra, vendo as coisas horríveis que estavam acontecendo, com certeza, irmãos, a ira de Deus se manifestava. Deus olhava do céu e Deus via o que as pessoas praticavam, mas havia um povo zeloso que estava, a juventude, a igreja estava ali adorando, buscando a presença de Deus. Então, o pecado, irmãos, ele vai afastar o homem de Deus. E o inferno, como falei, é algo real. O inferno existe. Só que o inferno não foi criado para o homem. O homem só vai para o inferno se ele desprezar o grande amor de Deus. Outra coisa que é real, a primeira grande verdade: Deus, ele ama o homem. E Deus não quer que o homem vá para o inferno. E a grande verdade é que o céu também é real. Assim como o inferno é real, o céu também é real. Aleluia! Deus, a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Deus não quer que ninguém seja lançado no inferno, mas que todos venham ser alcançados pela palavra, pela salvação. Deus não quer que nenhum homem se perca. Deus quer que todos sejam alcançados pela salvação através de Jesus. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1. João teve uma visão sobre o novo céu e nova terra. João começa a registrar o livro do Apocalipse dizendo: eu vi um novo céu e nova terra. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Aí não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais enfermidade, não haverá mais sofrimento. Este lugar aqui, onde eu vou trazer o meu povo, eu vou estar com eles, eu vou ser o Deus deles, vão ser o meu povo. Eu vou secar dos seus olhos toda a lágrima. E Jesus diz para João: João, escreve estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. E aquele que vencer, for fiel ao teu fim, ele herdará todas estas coisas.
Então nós vemos aqui o próprio Jesus relatando que o céu é real. O céu é um lugar onde não haverá sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Aleluia! O céu é um lugar que Deus preparou para o homem. E Deus quer que nós vamos para esse lugar. Deus quer que o homem vai morar no céu com Jesus. O próprio Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. E eu vou preparar lugar. Quando tudo estiver preparado, eu vou voltar novamente. Eu vou buscar vocês. E eu vou levar vocês para que estejam comigo. Para que onde eu estiver, estejam vós também. Aleluia! Isso era motivo, irmãos, para os discípulos se alegrarem. Darem glória a Deus pelo alma que é forte. Porque é uma promessa de Jesus. Deus estava prometendo. E sabemos que as promessas do Senhor não são promessas vãs, mas o que Ele faz, Ele cumpre. Aleluia! A Bíblia nos fala que promete: Senhor, não sabemos por onde tu vai, como são o teu caminho. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então nós temos agora um caminho para chegar até a presença de Deus. Jesus é esse caminho. Jesus é esta verdade, a verdade que liberta. A quarta grande verdade: Jesus é o grande libertador. Não existe libertação sem Jesus. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Nada que o homem faça vai se justificar. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, Paulo, ele diz assim: porque vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Nós não podemos salvar a nós mesmos. A nossa justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. O homem é mau por natureza. A natureza humana faz com que o homem se rebele contra Deus. Mas agora nós encontramos um grande libertador. E conhecereis a verdade. Glória a Deus. E Ele vos libertará. Jesus é o grande libertador que Deus providenciou para o homem. Através de Jesus, o homem encontra a liberdade. O texto que o irmão leu na continuação, Jesus diz: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Eu conhecia uma pessoa, eu falava com essa pessoa era alcoólatra. Eu disse para essa pessoa que o alcoolismo ia levar ele para o inferno. Se ele continuar nessa prática do alcoolismo, vai acabar indo para o inferno. Fui bem taxativo com ele, ele falou assim para mim: não, mas a bebida não é o meu problema, lá agora que eu quero. Eu disse: não, eu escravo da bebida. A bebida escraviza. As pessoas acham que pode largar a hora que quer, mas o pecado, o que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. A Bíblia nos fala em Marcos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2, que nenhum outro, não há outro Salvador, além de Jesus. Existe, muitos se dizem, mas existe tantas religiões. Qual é a verdadeira? A verdadeira é que aponta o caminho para o céu. A verdadeira é que aponta um Salvador para a humanidade. Esta é a religião verdadeira. E somente o cristianismo nós encontramos um Salvador. Somente no cristianismo que nós encontramos um caminho que nos leva à presença de Deus. Alguém diz: todos os caminhos levam a Deus. Não, mas somente um caminho. Esse caminho se chama Jesus. Aleluia. Quando nós chegamos na presença de Deus, é somente através Glória a dele. Deus. Jesus, ele disse, no capítulo 12, versículo 41, Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas se alguém ouvir a minha palavra, rejeitar a mim, ele não receber a minha palavra, já tem que eu julgue a própria palavra a de julgar naquele dia. Deus preparou para o
encontro. O primeiro encontro se dá na cruz. Nós olhamos para Jesus e reconhecemos a nós como miseráveis pecadores, e que nós estamos condenados, nós estamos perdidos em Jesus. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos agora um encontro com Deus através de Jesus. Esse é o primeiro encontro. E muitas pessoas, elas rejeitam esse primeiro encontro. Mas existe um segundo encontro, que é na morte. Quando a pessoa morre, ela vai um dia se encontrar com Deus. Após a morte, ela tem um encontro com Deus. E nesse encontro, irmãos, ela vai ser sentenciada. Ela vai ser, através da sua vida terrena, as suas decisões, as suas obras, vão dizer para onde ela vai. Dando que diz: entrai pela porta estreita, largue a porta que leva à condenação, espaçosa é a porta que leva à perdição. E muitas pessoas estão lutando por ela, mas apertada é a porta e estreito o caminho que leva à salvação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus, Ele é a vida. Jesus tem preparado para nós algo maravilhoso, irmãos. E o terceiro ponto é no dia do juízo final. O dia do juízo final não é escapatória. A salvação é somente em vida. O perdão é somente nesta vida. Nós olhamos para a palavra de Deus, mas nós vemos duas palavras: a graça. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia. Aparentemente a palavra graça e misericórdia parece ter o mesmo significado, mas não. A palavra graça quer dizer o dom não merecido, ou seja, a graça é aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos ir para o céu, mas Deus, pela sua graça, nos concede o céu. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus, pela sua graça, nos concedeu a salvação. E misericórdia, misericórdia, Deus não vai nos dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos ir para o inferno, mas através da misericórdia, em Cristo Jesus, nós não recebemos aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos a perdição eterna, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas, através do pecado, irmãos, o pecado ele traz doença, o pecado ele traz tristeza, o pecado traz sofrimento. Tudo que é ruim entrou através do pecado. Mas nesta noite, Jesus vai aqui trazer libertação. Pessoas são escravizadas, muitas vezes não aceitaram a Jesus, só entregaram a sua vida para Jesus, mas são escravos muitas vezes com enfermidade. São escravos muitas vezes de uma doença chamada, bem conhecido nesse momento, que é o mal do século, depressão. Muitas pessoas não conseguem dormir à noite. Muitas pessoas têm problema de dormir à noite. São escravos da insônia, são escravos de tantos problemas. Mas nesta noite, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o grande libertador. Eu convido os irmãos para ficarmos de pé.